Amém, queridos? Vamos orar pelo Alexandre, que vai trazer uma mensagem de Deus ao nosso coração essa noite, uma noite especial para nós, né? A noite de ceia com o Senhor, nós estarmos juntos à roda da mesa. Senhor, muito obrigado pela vida do Alexandre. Obrigado por esse irmão, por esse vaso do Senhor que tem sido um canal de bênção na nossa vida, nessa congregação, no nosso meio, no nosso ministério. Nós oramos para que o Senhor derrame da sua abundante graça sobre ele nessa noite. O Senhor possa derramar da sua unção e o Senhor possa transbordar essa unção sobre nós. Que ele seja uma boca do Senhor falando conosco. Que ele seja um canal do Senhor ministrando as nossas vidas e falando aquilo que o Senhor deseja falar e não aquilo que nós queremos ouvir. É a nossa oração. Assim nós oramos. Abençoamos a vida dele, a família dele, toda a casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor. Ele merece. Amém. Glórias a Deus. Vou começar o culto desta noite falando de um tema que eu não gostava muito quando estudava. Português. Sempre fui muito ruim em português. Matemática sempre fui bom, tirei boas notas, mas em português eu era péssimo. Então vou dar uma aulinha de português, estou brincando, vai ser coisa rápida, só uma introdução. Nas aulas de português, aprendemos a usar dois dos sinais de pontuação mais comuns e usados em nossa gramática. Quais são eles? É a vírgula e o ponto final. A vírgula tem por função indicar uma pausa e separar as partes de uma frase, para que ela tenha um prosseguimento, para que ela prossiga. A vírgula não sinaliza o fim das frases. Ao contrário, ela sinaliza o desenvolvimento dela. É muito importante a vírgula. Se numa frase falta vírgula, o sentido dessa frase muda completamente. Já o ponto final sinaliza o fim de uma declaração. Quando ele é usado, então entende-se, nós entendemos que aquela frase ou aquela declaração chegou ao fim. Ponto final. Pois bem, sabendo que a vírgula sinaliza a continuidade da frase e o ponto final indica o seu fim, nós vamos para a mensagem dessa noite. Vocês vão entender o porquê eu trouxe essa introdução. Se nós somos pessoas normais, com certeza nós já tivemos decepções com pessoas, ou já nos sentimos decepcionados. Talvez nós estamos decepcionados aqui nessa noite. Com certeza nós já experimentamos amargura, coisas do tipo. Agora mesmo, quem sabe, por alguma razão, a vida parece não ter mais sentido para nós. Quem sabe perdemos o ânimo, porque tudo que sonhávamos pareceu desmoronar diante dos nossos olhos. Não é verdade? Será que você tem falado para si mesmo? Ponto final. É o fim. Quantas vezes nós não fazemos isso nas nossas vidas? Quantas vezes nós não falamos, acabou, não dá mais? Então esse é o resumo. Esse é o resumo de toda a mensagem. Se você sair daqui, se vocês saírem daqui dessa noite, somente com esse resumo aqui que eu vou falar, já valeu a pena. Deus põe uma vírgula onde você tem colocado um ponto final. Deus coloca uma vírgula onde nós temos colocado um ponto final. Por muitas vezes nós falamos, não dá mais Deus. Deus vem e coloca uma vírgula. Então se você sair daqui hoje com essa frase, Deus põe uma vírgula onde você tem colocado um ponto final, o Espírito Santo já trabalhou nas nossas vidas nessa noite. Onde você pensa que é o fim, é apenas uma pausa na história maravilhosa que Deus tem para escrever para a sua vida e para as nossas vidas. Amém? Posso ouvir no meio da igreja? Amém. Glória a Deus, Pai. Toda pessoa foi criada por Deus e para Deus, diz a Bíblia. Todos nós fomos criados por Deus e para Ele. Infelizmente, existe um vício terrível no nosso coração. Um vício de achar que as coisas funcionam da maneira que a nossa mente determina. Não é verdade? Por muitas vezes a gente determina algo e diz, é assim, ponto final, vai ser desse jeito. Nós perdemos algo, veio uma oportunidade, nós não aproveitamos, surgiu um imprevisto,
aconteceu algo inesperado, então nós olhamos para a situação com os olhos naturais, com os olhos puramente humanos. Fazemos nossa avaliação, nós avaliamos aquilo que está acontecendo, consideramos algumas coisas e nossa mente determina. Não vai pela sua mente, vai pelo Espírito Santo, vai pelo aquilo que o Senhor fala para as nossas vidas. Daí a nossa mente determina, é o final, é o fim, acabou. Muitos insistem nessa mania de determinar o fim. Infelizmente nós vemos que alguns até se suicidam. Triste situação essa, né? Quantos têm desistido de seus sonhos porque simplesmente disseram, é o fim, disseram, acabou. Então na Bíblia nós vemos a história de diversos homens e mulheres que erraram em achar que podiam determinar o momento de Deus em suas vidas. Eu costumo falar isso sempre. A Bíblia é tão linda e tão maravilhosa que mostra os erros dos homens de Deus, para que nós aprendamos com os erros dos homens de Deus. Não traz só os acertos, traz os erros para nós vermos que se eles puderam, a gente pode também. Amém? Amém. Então a Bíblia mostra que algumas pessoas que erraram e colocaram um ponto final, mas Deus veio e falou, onde você está colocando um ponto final, eu estou colocando uma vírgula, porque esse ainda não é o fim. Eu quero apresentar nessa noite, então, algumas pessoas da Bíblia que tiveram esse tipo de pensamento e determinaram o fim de tudo em suas vidas. Primeiro deles, um grande profeta. É um profeta do Senhor, é usado pelo Senhor com poder. Profeta Elias. 1 Reis 19. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses. Aqui eu abro um parente, deuses com D minúsculo. Quando a Bíblia relata Deus com D maiúsculo, é o nosso Deus. Toda vez que você vê na Bíblia Deus com D minúsculo, é os deuses desse mundo. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim faça os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a um deles. Que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor. Ponto final. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo, aleluia, Pai, o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Elias, um profeta, um dos mais magníficos registrados na Bíblia, após uma grande vitória, eu acho que todos nós conhecemos a história do profeta Elias, que desafiou 450 homens de Baal e feriu eles ali, matou eles. Depois se encheu de pavor por causa de as palavras de uma mulher. O ponto final que ele achou que uma mulher havia enviado para a sua vida. Ele determina, após isso ele determina o seu próprio fim. Como nós vimos em 1 Reis 19:4, que ele foi para debaixo do zimbro e pediu a morte. Elias tinha tudo para ser vitorioso naquele momento. Mas ele era humano como eu, humano como vocês. Certamente naquele dia ele acordou com menos fé, entrou em depressão. Eu gosto de mergulhar na palavra. Eu fico imaginando, eu acho que depois ele destruiu os 450 profetas de Baal, eu acho que a bateria deles zerou. E ele esqueceu de carregar durante a noite. Então na manhã ele acordou com a bateria da fé dele descarregada. E por causa de uma palavra de uma mulher, depois de matar 450 homens de Baal, ele determinou o seu fim. Entrou em depressão e pediu a morte. Graças a Deus que nem todas as pessoas que passam por lutas, dificuldades, entram em depressão. Mas tem foi divulgado na revista super interessante que a depressão é um distúrbio psiquiátrico mais comum do mundo, afetando uma pessoa a cada 20. Então de cada 20 pessoas entre nós, uma tem depressão. Imagine, voltando ao nosso homem Elias ficou deprimido,
A vida dele havia se tornado insônia e tristeza, como nós vimos. Ele dormia constantemente. Foi preciso Deus mandar um anjo para encorajá-lo novamente. Como nós vimos em 1 Reis 19:7, o anjo acorda Elias e diz: levanta-te e come, porque te será longo o caminho. Deus estava dizendo: Elias, onde você tem colocado um ponto final na sua história, eu coloco uma vírgula. Esse ainda não é o seu ponto final. Levante-se. Tínhamos duas lições desse texto. A primeira lição é que Deus alimenta seu filho como uma criança carente precisando de alimento especial. Olha, Deus não deixa ninguém necessitado. Bem ao contrário, Deus supre o necessitado. Glória a Deus, Pai. Ele diz: levanta-te. Veja que no versículo 6 ali, Elias havia se deitado, veio um anjo de Deus e colocou próximo à cabeça de Elias um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Glória a Deus. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Ele ainda tornou a deitar, depois de comer e beber, ele ainda tornou a deitar, gente. Vocês imaginam uma coisa dessa? Elias estava no deserto, ele havia andado um dia inteiro até chegar onde ele estava, nesse ponto. Mas o que é um deserto para o nosso Deus? O que é um deserto para o nosso Deus? O que é um deserto, os desertos que nós passamos para o nosso Deus? Não é nada. Há um dia, há uma semana, há um mês de distância, Deus manda um anjo dele para nos colocar de pé. Deus cuida dos necessitados. A outra lição que tiramos aqui é fundamentada na ordem de Deus. Levanta-se. Foi isso que o anjo de Deus disse a Elias. Levanta-te. Se tem uma coisa que incomoda muito a Deus, escutem isso, igreja. É pessoa desesperançosa e preguiçosa. Sabe, diante das dificuldades da vida, você não deve parar. Nós não devemos parar. Você não deve perder a esperança e se entregar à preguiça. Nessas horas nós precisamos acelerar o passo e aumentar as nossas forças. É isso que o anjo falou para ele aqui: coma e levanta-se. Se alimente e levanta-se. Isso é coragem, isso é perseverança. Isso agrada o nosso Pai. Isso agrada a Deus. Não fique esperando o mingauzinho de Deus a vida toda. Elias estava no deserto, carente, necessitado. Deus mandou um anjo levar o pão para ele. Mas já foi logo avisando. Eu acho legal essa parte. Come e levanta. Parece que o anjo tinha mais o que fazer. Parece que o anjo tinha mais pessoas a socorrer. Foi e deixou o pão ali e falou: coma logo e levanta. Não é um ponto final. Haja. Se você está frustrado, se está decepcionado, se está desesperançoso, perdeu o ânimo, ele vai falar: se está sem esperança, né? Daí não trava a língua. Está sem força, tome uma atitude agora. Elias havia colocado um ponto final em sua vida, mas Deus veio e onde Elias havia colocado o seu ponto final, Deus colocou uma vírgula. Porque ainda não era o fim. A história tinha que continuar. Assim é nas nossas vidas. Deus põe uma vírgula onde temos colocado nosso ponto final. Deus pôs uma vírgula onde Elias havia posto o ponto final. Amém? Acredite, o quadro também mudará na sua vida. O quadro mudará nas nossas vidas. Deus colocará e já colocou uma vírgula onde você tem colocado um ponto final. Tira esse ponto final da sua história. Você bem sabe onde você tem colocado um ponto final. Tira esse ponto final e deixa a vírgula do nosso Pai. Onde você pensa que é o fim, é apenas uma pausa na história, porque Deus determinou fazer mais. Amém? Vamos agora para o livro de Gênesis. Quero que conheça outras pessoas. Uma chamava Agar e o filho dela, Ismael. Bem rapidamente, vou ler de Gênesis 21, do versículo 14 a 18, diz assim: no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e odre cheio de água.
pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando-se em direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. Glória a Deus, Pai. E lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei de seus descendentes uma grande nação. Olha a vírgula do Senhor aqui novamente. Que momento triste se a gente for ler aos olhos humanos. Agar, a serva de Abraão, foi despedida, sem ter para onde ir. Errante no deserto, ela tem fome e sede, e percebe o desfalecimento de seu filho Ismael. Ela colocou o seu filho debaixo de uma árvore ali, se afastou, e decidiu ali que seria o fim do seu filho, e acreditava ela que então logo seria o fim dela também. Tudo indicava que o menino Ismael, filho de Agar, ia morrer. Afinal, ela é recém-nascido, estava debaixo do forte calor do sol, com fome e sede, sem ter para onde ir, sem ter quem pudesse ajudar. Eu acho que qualquer um de nós, nesse momento, talvez faria o mesmo, com a nossa mentalidade humana, né? Com a nossa mentalidade carnal. Eu acho que nós colocaríamos também um ponto final na história, pensaríamos em colocar um ponto final na história. Mas Deus misericordioso, Ele veio e colocou uma vírgula no lugar desse ponto final. A palavra de Deus está nos ensinando algumas lições nessa história. Primeira, em momentos de ponto final, até nossos entes queridos muitas vezes se afastam de nós, nos despede como Abraão despediu Agar, seu filho. Segunda lição, é mais fácil chorar do que tomar uma atitude. O versículo 16 fala que Agar e o menino choraram. Imagine como doía aquela situação. A terceira lição é que Deus ouve o nosso choro. Chore para Deus. O que impressiona aqui é que Deus não ouviu o choro de Agar, sim do menino. Quando estamos em lutas, muitas vezes pedimos oração de outras pessoas, mas Deus quer ouvir o teu choro. Quer ouvir o nosso choro. Chore para Deus. Quebrante o seu coração na presença de Deus. Ele não rejeita um coração quebrantado. A quarta lição, mais uma vez, vemos Deus dizendo: vamos, levante. Já falamos sobre isso. Deus não quer cuidar de preguiçosos. Mova-se na direção de Deus. Faça o que você pode fazer. A quinta lição dessa história é que a promessa de Deus vai ser cumprida na sua vida. Quem crê nisso? Que a promessa de Deus vai ser cumprida em nossas vidas? Eu creio nisso. Olha, Deus havia prometido a Abraão que os seus descendentes seriam feitos uma grande nação na terra. Mas quando Isaac nasceu, parecia que a promessa valia somente para Isaac. Como nós vemos no texto, como nós vemos aqui nos acontecimentos, e não mais para Israel. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei que os descendentes dele sejam uma grande nação, diz no versículo 13. Glória a Deus. Ismael também era filho de Abraão. Amados, Deus vai fazer a promessa se cumprir em sua vida. Amém? Você está chorando por quê? Fica aqui uma pergunta. Estamos chorando por quê? Se Deus tem uma promessa para as nossas vidas, se Deus tem uma vírgula daquilo que nós temos determinado no ponto final, espere a vírgula de Deus. Esse ainda não é o seu ponto final. Agora vamos comigo no livro de Reis, 2 Reis 6, do versículo 15 a 17. Quero falar sobre Eliseu e seu ajudante. A palavra do Senhor diz assim. Está vendo que a Bíblia é cheia de homens de Deus que colocaram um ponto final. Nós poderíamos passar a noite toda aqui citando homens de Deus e mulheres de Deus que colocaram um ponto final onde Deus não havia colocado. A palavra do Senhor diz assim: o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A diferença de uma pessoa de fé para uma pessoa sem fé é relatada nesse texto. Nós vemos aqui o ajudante de Eliseu acordou
E ao abrir a porta, viu a casa rodeada por um grande exército inimigo. Ele pensou, ponto final. É aqui que acaba a minha história. Imediatamente o rapaz foi acordar Eliseu e contou para ele o que estava acontecendo. Eliseu, servo de Deus, não se assustou. Ele já conhecia as vírgulas de Deus. Ele se levantou, foi normalmente, eu acredito isso aí não está na Bíblia, mas eu acho que ele foi no banheiro, escovou seus dentes, penteou seus cabelos, trocou de roupa e depois foi para a porta e orou para o seu ajudante nos termos aqui do versículo 17. Ó Deus, abre os olhos espirituais desse menino carnal. Ele não está vendo uma vírgula, não está vendo os carros de fogo ali fora. E aí no versículo 17, quando os seus olhos foram abertos, o jovem viu cavalos e carros de fogo. É o poder de Deus, é a promessa do Salmo 34:7 se cumprindo. Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Você teme a Deus? Responda para você. Então qual é o motivo desse ponto final em sua vida, em seus planos? Por que colocamos pontos finais em nossas vidas? Deus vai transformar o nosso ponto final em vírgula. Quem crê nisso? Quero falar de mais um homem, para depois nós irmos para o final. Abraão, o pai da fé. Quando Deus pede Isaac, o único filho de Abraão, nós no lugar de Abraão pensaríamos, é o fim. Vou ter que sacrificar o meu filho. Tudo aquilo que eu esperava, pedir para Deus, agora Ele me pede para entregar para Ele. É o fim, acabou. Que coisa, né? Que teste de Deus para o homem. E às vezes por uma coisa tão pequena a gente coloca um ponto final e não crê. Quando Abraão e Isaac sobem o monte, eu creio que Deus, que põe uma vírgula, já estava trabalhando. Eu gosto, como eu sempre falo, de entrar na palavra. Eu fico imaginando, imagine comigo, gente. Desde a subida do monte, quando de um lado do monte subia pai e filho para o sacrifício, do outro lado do monte, Deus havia preparado o animal que também subia o monte. Quando de um lado subia o ponto final, do outro lado já estava subindo a vírgula. Aleluia, Pai. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Deus põe uma vírgula onde enxergamos o ponto final. Quando Abraão ia imolar Isaac, Deus diz: Abraão, não faça mal ao menino. Sei que és fiel. Olha a Deus colocando a vírgula. O seu problema será resolvido? Sim. Ande nos caminhos do Senhor. Obedeça a sua voz. Não pare por causa das ondas do mar. Siga. Levanta-se. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora quero finalizar com um grande homem. Um homem que era homem, mas também era Deus. Hoje é noite de ceia. Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus estava a caminho do Calvário para ser crucificado, quando Jesus estava se direcionando ao Gólgota, todos diziam, deviam estar falando, ponto final. Chegou o fim do Messias. Chegou o fim do Mestre para alguns. Chegou o fim do que se intitula Rei dos Reis para outros. Chegou o fim daquele que disse que ia destruir o templo e ia reerguer no terceiro dia. Ponto final para aquele que estava causando tumulto entre nós. Eu acho que cada um ia pensando no seu ponto final. Vocês estão comigo? Amém. Onde pensavam, chegou o fim. Cada um que via Jesus indo para a cruz tinha seus dizeres de ponto final. Agora, mais uma vez aqui conjecturando, imaginando Jesus ia caminhando. Eu acho que ia vendo ali, escutando os pensamentos daquelas pessoas, e ia dizendo: homem de pouca fé,
Eu sou a vírgula. Eu sou a vírgula. Eu vencerei o ponto final dos homens. E no terceiro dia ressurgirei com uma vírgula que todos vocês vão precisar. Vocês estão enxergando aqui um ponto final. Mas eu, através do meu Pai, sou a vírgula. Ninguém vai ao Pai se não for através do nosso Senhor Jesus. Deus, Jesus, coloca uma vírgula onde existe, onde você coloca um ponto final. Amém? O que separa, para concluir, para nós sentarmos à mesa do Senhor, o que separa uma noite de choro e uma manhã de alegria é apenas uma vírgula. Vou repetir. O que separa uma noite de choro e uma manhã de alegria é apenas uma vírgula. Essa vírgula, amados, é o nosso momento atual. Sou eu, são vocês. Nós estamos vivendo essa vírgula hoje. O Senhor está nos ensinando a viver essa vírgula hoje. Então pare de colocar ponto final aonde nosso Senhor Jesus, aonde Deus tem colocado uma vírgula. Não desista da sua história. Não desista do momento que você está passando. Não desista da situação que você está passando. Pois Deus já colocou a vírgula. E por que você tem colocado esse ponto final em sua vida? Essa vírgula é o nosso presente. Essa vírgula representa a nossa última lágrima derramada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por essa noite tão maravilhosa, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor Jesus, que ministrou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque hoje é noite de ceia, é noite que vamos sentar à mesa com o Senhor, Pai. Então que todo ponto final, Pai amado, que possa estar sobre as nossas vidas, Pai, que nós estamos colocando sobre as nossas vidas, Pai, que caia por terra hoje, em nome de Jesus, e que nós possamos viver a vírgula do Senhor, que nós possamos viver Jesus Cristo nas nossas vidas, que tem o melhor para cada um de nós. O que o Senhor tem preparado para nós, Senhor Jesus, é tão grande que nós não podemos imaginar. O que o Senhor tem preparado para nós, Pai amado querido, vai além do nosso pensamento, do nosso entendimento, vai além de tudo aquilo, Senhor Jesus, oh Pai, que nós buscamos para as nossas vidas. Então que Seu Espírito Santo, Pai, continue agindo nas nossas vidas, e que nós possamos cada dia mais e mais crer nas Suas palavras, crer nas Suas Escrituras Sagradas, e que nós possamos nos consertar nessa noite, Pai, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque o que o Senhor tem preparado para nós vai além de tudo aquilo que pensamos e imaginamos. Em nome de Jesus, exalte o nome do Senhor. Vamos ceiar com o nosso Pai. Aleluia.